Hoje eu vou te ensinar 5 maneiras de aumentar a taxa de compressão do seu motor. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Antes da gente começar e eu te mostrar as 5 maneiras de aumentar a taxa de compressão, você precisa entender o que é a taxa de compressão e por que aumentar a taxa de compressão. Então vamos lá. Primeiro passo, o que é a taxa de compressão? A taxa de compressão é o número de vezes que a mistura ar-combustível é comprimida aqui dentro do cilindro, ou seja, ela é derivada pelo movimento do pistão do PMI ao PMS. Para mim saber a taxa de compressão, eu pego o volume de PMI e divido pelo volume de PMS. Ou seja, quando a gente fala assim, Otávio, eu tenho uma taxa de 9,5 original na gasolina. Eu quero passar ela para 10,5. Ou 11, 12, 13 de taxa. O que isso aqui está indicando para mim? Isso aqui indica que o volume total aqui de PMI, um exemplo aqui a 9,5, ó. Um exemplo aqui a 9,5, isso indica que esse volume total do PMI até o PMS, esse volume total aqui, ó, do cilindro, é 9,5 vezes maior do que esse volume aqui em PMS. Certo? Existem outras maneiras de se calcular a taxa de compressão, que é você pegando a cilindrada real do motor, mais esse volume aqui, ó, com o seu pistão em PMS, e dividindo por ele, e você vai encontrar a taxa de compressão do seu motor, certo? Mas quando essas numerações aqui, ó, 9,5, 10,5, está indicando que o volume de PMI é 10,5 maior do que o volume de PMS. Se eu tenho 13 de taxa, o volume de PMI é 13 vezes maior do que o volume de PMS aqui. Isso que indica a taxa de compressão. E esse ponto 1 é o cilindro, é um cilindro, beleza? Então agora você já sabe o que é a taxa de compressão. Por que a gente aumenta a taxa de compressão? A gente aumenta a taxa de compressão porque assim eu vou ter um maior aproveitamento da energia da combustão. Quando eu tenho uma maior taxa de compressão, eu aumento a temperatura interna do cilindro. Se eu tenho uma maior taxa de compressão dentro daquilo que o meu combustível resiste, segundo a octanagem dele, eu vou extrair o máximo de rendimento do meu motor através de uma maior taxa de compressão, segundo aquele combustível que eu estou usando. Um exemplo, se eu tenho aqui 10,5, seria na gasolina comum. Mas se eu coloco 13 de taxa na gasolina comum, a octanagem da gasolina comum não é suficiente, vai quebrar o motor. Então a gente também tem que ter atenção na taxa de compressão. Não é só aumentar, mas saber que quanto maior a taxa de compressão, maior a temperatura. Mas quando eu tenho mais temperatura, eu também preciso de um combustível que resista a essa maior temperatura e essa maior pressão que vai ser gerada aqui dentro do meu cilindro. Então eu preciso de um combustível que tenha uma maior octanagem. Assim eu consigo extrair o máximo de resultado. Por quê? Qual que é o princípio de funcionamento do motor 4 tempos? O princípio do funcionamento dele é transformar a energia térmica, que é o calor, em energia mecânica, que é a energia de movimentação. Ou seja, essa energia térmica que é gerada aqui, uma combustão, ou seja, é como se fosse uma explosão aqui controlada sobre a cabeça do pistão, que faz ele se movimentar. E, ou seja, esse calor que é gerado dessa explosão aqui que é gerada, controlada, ela faz, esse calor gera uma energia, essa energia empurra o pistão para baixo, ou seja, é a transformação aqui da energia térmica, que é do calor, em energia mecânica, que é a energia de movimentação. Então, existem 3 fatores ali no combustível, que eu também explico mais sobre taxa de compressão. Eu vou deixar o link aqui no card aqui em cima, que é um vídeo onde eu explico tudo sobre taxa de compressão mais a fundo. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como aumentar a taxa de compressão. Vou te dar 5 formas para você aumentar a taxa de compressão do seu motor. Mas antes você precisa entender o básico.
Quer aprender mais sobre taxa de compressão? Clica aqui depois desse vídeo, no card aqui, e vá assistir o vídeo sobre taxa de compressão, que eu explico mais a fundo todos os detalhes de taxa de compressão. Beleza? Então entendeu aqui que o que é a taxa de compressão, entendeu também o porquê aumentar. Quando eu aumento a taxa de compressão, mais temperatura, mas eu tenho um combustível que resista, então eu vou ter mais torque e mais potência no motor. Ou seja, se eu uso gasolina a 9,5, vou aumentar para 10,5, eu tenho um certo ganho ali de torque e potência no meu motor. Aumentei para 13 e estou usando álcool ou metanol, eu vou ter mais potência ainda no meu motor, porque eu tenho uma maior pressão, uma maior temperatura, maior vai ser a força da energia da combustão que vai ser gerada aqui. Quanto maior essa energia que é gerada, maior vai ser a força que vai empurrar o pistão, ou seja, a energia mecânica aqui que vai dar, a energia térmica que é gerada, ela vai ser mais forte, gerando uma energia mecânica maior, o que vai trazer mais torque e potência para o seu motor. Então, aumentar a taxa de compressão, a gente aumenta para extrair mais torque e potência do motor. Beleza? Agora eu vou passar para vocês os 5 pontos que você tem para aumentar a taxa de compressão do seu motor preparado. Mas antes, deixa seu like aí, beleza? Vamos lá, ó. Vamos passar aqui, ó. Eu anotei aqui 5 pontos que eu prometi para vocês, certo? Para aumentar a taxa de compressão, e também vou dar um bônus, que é 1 ponto a mais para você aumentar a taxa de compressão do seu motor, seja ele original ou seu motor preparado. E também vou explicar aqui qual a opção dessas aqui é a mais segura ou a mais viável, beleza? A primeira opção aqui é usar um pistão convexo. O que é um pistão convexo? Um pistão convexo é um pistão cabeçudo. Existem 3 modelos de pistões, que é um pistão reto, que é o pistão plano, a cabeça dele aqui é totalmente plana, certo? Existe o pistão côncavo, que é esse assim, ó, que ele tem esse rebaixo aqui no centro dele, esse pistão é chamado de pistão côncavo, e existe esse pistão aqui, ó, que é chamado de convexo. Nota que a cabeça dele aqui, ó, passa para cima aqui, ó. Ou seja, eu tenho um pistão convexo ou chamado também de pistão cabeçudo, onde ele tem mais material aqui na parte superior, ele ultrapassa aqui a cabeça do pistão nesse elevo aqui de material aqui, certo? Então, quando eu utilizo um pistão convexo, eu aumento a taxa de compressão do meu motor. Como que aumenta a taxa de compressão, Otávio? Lembra que eu expliquei aqui para vocês que o volume de PMI representa a quantidade maior aqui em relação ao PMS, ou seja, quanto maior o número aqui, ó, menor o espaço aqui. Ou seja, para mim aumentar a taxa de compressão, eu tenho que reduzir esse espaço aqui, ó, quando o meu pistão está em PMS. Como que eu reduzo esse espaço aqui para aumentar a taxa de compressão? Primeiro ponto aqui que eu estou mencionando para vocês, usar um pistão cabeçudo. Vamos supor que aqui eu tinha 10 ml e aqui eu tinha 100, então eu tinha 10 de taxa, certo? Vamos supor que aqui agora eu coloque um pistão cabeçudo, ou seja, ele tem esse elevo de material aqui. Logo, tudo aqui, ó, onde eu estou passando a caneta aqui, está preenchido com o material do pistão. Então, eu reduzi o espaço aqui, ó. Se eu reduzo esse volume aqui, eu aumento a taxa de compressão. Logo, esse mesmo volume aqui, dividido por esse, eu vou ter uma taxa de compressão maior, certo? Então, para ficar de mais simples entendimento, toda vez que você reduz o volume com o seu pistão em PMS, esse volume aqui, ó, com o pistão em PMS, você aumenta a taxa de compressão. Então, se eu usar um pistão convexo aqui ou pistão cabeçudo, eu reduzo esse volume aqui, ó, certo? Vamos lá para a segunda opção aqui, ó. A segunda opção que você tem é rebaixar o cabeçote. Quando eu rebaixo o cabeçote, eu chego ele mais perto, eu diminuo ali o volume da câmara de combustão, logo eu aumento a taxa de compressão. Ou seja, aqui é a parte superior, certo? Então esse aqui é o cabeçote. Aqui está as válvulas. E aqui é o cabeçote. Se eu pego o cabeçote aqui e rebaixo ele aqui, e faço assim com ele, ó. Vamos supor que eu rebaixei ele aqui, ó.
Logo, esse espaço aqui vai chegar mais. Se ele chega mais, eu aumento a taxa de compressão. Ou seja, eu diminuo o volume aqui. Diminuindo o volume, eu aumento a taxa de compressão. Então, a segunda maneira é rebaixar o cabeçote. Terceira maneira, rebaixar o cilindro. Da mesma forma que você rebaixa o cabeçote, você também pode rebaixar o cilindro, caso o seu motor dê para fazer isso. Geralmente o pistão, se você rebaixa ele aqui, ó, se você pega o seu cilindro e rebaixa ele aqui, ó, o que vai acontecer com o seu pistão? Em PMS ele vai passar. Se o pistão passa em PMS, você pode tirar as bordas dele aqui, ó, no torno, tirando as bordas para que ele não pegue aqui na área de squish aqui do cabeçote e deixa o centro dele elevado. Assim também vai aumentar a taxa de compressão. Então você tem uma opção também de rebaixar aqui o cilindro. Rebaixa o cabeçote, rebaixa o cilindro. Também aumenta a taxa de compressão. Quando eu rebaixo o cabeçote ou o cilindro, tem que ficar atento. Como assim atento? Atento do pistão não pegar no cabeçote, certo? Tanto rebaixando o cabeçote, eu vou aproximar ele mais. Então, qual que é o risco que eu tenho quando eu faço isso? Quando eu rebaixo aqui o cabeçote, as válvulas se aproximam do pistão e o pistão também se aproxima do cabeçote. Então, eu preciso ter folga entre o pistão e o cabeçote e folgas entre as válvulas e as cavas de válvulas aqui no pistão. Então, tem que ter atenção nisso também. Rebaixei cilindro, certo? Rebaixei cabeçote, eu tenho que estar atento aqui nas folgas de pistão, certo? Com cabeçote e válvulas e pistão, beleza? Aí você faz as medições e faz as alterações se necessário. Um exemplo, se as válvulas chegaram muito e eu tenho uma folga muito pequena aqui, em uma RPM mais alta, as válvulas podem pegar no pistão, o que eu vou fazer para acertar, para não ter o risco de pegar as válvulas no pistão? Eu vou fazer cavas aqui, ó. Já tem cavas aqui no pistão, eu vou aprofundar essas cavas à medida que o meu pistão também pode fazer. Por exemplo, posso fazer 1 milímetro, 2, isso aí você vai ter que ver o material do pistão aqui para ver o quanto de cava você pode fazer sem furar ele, sem danificar o pistão. Então você pode aumentar as cavas aqui do pistão para que as válvulas não venham a pegar nele. E o cabeçote aqui você pode tirar na borda aqui dele, aqui, que é a área de squish, na coroa do pistão. Tirando na medida para deixar uma medida de segurança entre o pistão e o cabeçote, para que na hora que ele suba em PMS, ele não bata ali no cabeçote, beleza? Vamos lá. Ó. O próximo ponto aqui, eu falei 3. O quarto ponto é aumentar a cilindrada. Quando eu aumento a cilindrada, o que vai acontecer aqui? Ó? Aumentei a cilindrada, que é o quarto ponto nosso aqui. Eu posso aumentar ou pelo curso do virabrequim, certo? Ou pelo pistão. Ou eu posso aumentar através do pistão, aumentando o diâmetro do pistão e aumentando o curso do virabrequim. Tanto faz se é um ou outro ou se é os dois juntos. Fazendo isso, eu vou aumentar a cilindrada do motor. Quando eu aumento a cilindrada, se o meu pistão está mais baixo aqui no PMS, eu também aumento aqui o volume. Mas, se eu não mexo aqui na câmara do cabeçote, o volume aqui é o mesmo. Só que eu vou ter uma maior cilindrada. Eu vou ter um maior volume aqui agora de capacidade volumétrica desse motor. Só que com menor espaço aqui. Porque esse espaço aqui está projetado ali para o seu motor original. Logo, quando eu aumento a cilindrada, eu vou aumentar a taxa de compressão. Beleza? Tudo isso, pessoal, que eu estou mencionando para vocês, pode ser em pequena quantidade ou em grande quantidade. Beleza? Um exemplo. Rebaixei o cabeçote. Quanto de taxa eu vou ter? Você vai precisar calcular a taxa de compressão para aumentar a taxa que você vai precisar ali, certo? Ou seja, existem cálculos que você faz para saber o quanto você precisa rebaixar no cabeçote ou no cilindro para chegar a uma determinada taxa de compressão, ou o tamanho do dome do pistão aqui para chegar na taxa de compressão específica do seu motor, beleza? Esses cálculos a gente ensina lá no nosso curso de preparação de motores, beleza? Aqui eu estou passando para vocês como vocês vão aumentar a taxa de compressão. Se você não tem conhecimento dos cálculos, procure um preparador para fazer para você. Logo, ele vai fazer dentro dos cálculos ali e você vai ter um resultado. Se você quer aprender, no primeiro link da descrição aqui tem todas as informações sobre os nossos cursos de preparação de motores. Beleza? Então, aumentei a cilindrada, aumento a taxa de compressão.
Tudo isso pode ser em grande ou pequena quantidade, dependendo da cilindrada que eu coloco no motor, beleza? Logo eu preciso fazer a medição do volume, certo? Ou eu faço os cálculos. Vamos lá, ó. Próximo ponto aqui, ó, é o seguinte, ó, montar sem junta. Aqui, ó, o que acontece? Geralmente no cilindro vai ter uma junta aqui na parte superior do cabeçote e vai ter uma junta aqui também, ó, de papel aqui. Quando eu retiro as juntas, eu diminuo um certo espaço ali. Ou seja, eu aproximo mais o meu cabeçote do cilindro. A junta ela tem uma determinada medida. Essa medida da junta em cima ou embaixo ou só em cima, se eu retiro elas e monto sem junta, vai aumentar a taxa de compressão do motor, beleza? Lógico que se eu trocar só a junta, vai aumentar pouco a taxa de compressão. Se eu retirar ela, na realidade, né? Se eu retirei a junta, eu vou aumentar a taxa de compressão, mas em pequena quantidade, não é muita quantidade, beleza? Mas aumenta sim a taxa de compressão do motor. Então eu falei com vocês 5 pontos de aumentar a taxa de compressão, mas existe um outro ponto também que você pode aumentar a taxa de compressão do seu motor. Qual é esse ponto? Trocar a biela. Quando eu troco a biela aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui, ó, está a biela do meu motor, certo? Geralmente o seu pistão ele fica abaixo um pouquinho aqui, ó, da face do cilindro. 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2, vai depender do motor, certo? Vai ter motor que pode estar rente, mas aí tem um squish no cabeçote que tem uma folga de segurança ali para o pistão não pegar no cabeçote, beleza? Então o que acontece? Eu tenho aqui, ó, a biela. Se eu troco a biela, eu não aumento a cilindrada do meu motor, beleza? Troquei a biela, o que acontece? Se o meu pistão, deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Se o meu pistão, aqui é o cilindro, ó. Se o meu pistão, ele está aqui, ó, e falta aqui um pouquinho para ele chegar na face do cilindro, se eu usar uma biela que ela é, um exemplo, 1 milímetro maior, e vamos supor que aqui tem 1 milímetro, o meu pistão, ele vai subir. Agora, ele vai ficar aqui, ó. Por quê? Porque eu aumentei o comprimento da biela de centro a centro. Quando eu aumento aqui a biela, o pistão sobe. Subindo o pistão ficando mais alto em relação ao PMS aqui, o que vai acontecer? Vai reduzir o volume aqui, ó. Por quê? Aqui nesse espaço aqui, ó, nesse espaço aqui tem volume. Se eu posiciono o pistão aqui em cima, eu retirei esse volume. Então eu aumentei a taxa de compressão do meu motor. Beleza? Então, quando eu troco a biela, meu pistão sobe, logo a minha taxa de compressão ela aumenta. Mas quando eu troco a biela, não aumenta a cilindrada do motor, beleza? Vai influenciar em outros detalhes, como tempo de permanência do pistão em PMS, na inclinação da biela, que é o RL, isso vai influenciar, beleza? Mas não na cilindrada. A cilindrada é somente determinada pelo diâmetro do pistão e o curso do virabrequim. Quando eu troco só a biela, o meu pistão ele sobe mais, mas ele desce menos. Ou seja, se o meu pistão em azul aqui, com a biela, ele vinha só até aqui, ó, de acordo com o curso, o que vai acontecer? Eu subi ele aqui com a biela 1 milímetro a mais. Ele vai subir, o pistão vai subir, mas ele vai descer menos. Ele vai subir esse 1 milímetro aqui, mas ele vai descer menos. Por quê? Porque a biela é maior. Então a biela sobe o meu pistão, mas ele desce menos. A biela não precisa se inclinar muito, porque agora eu tenho uma biela maior de centro a centro. Logo, meu pistão sobe mais, mas desce menos. Então eu não alterei o curso. Se o curso daqui do vermelho até aqui é 63, do azul daqui até aqui tem 63. Ou seja, não mudei o curso do virabrequim, só mudei o posicionamento do pistão em PMS. Só que quando eu mudo o posicionamento do pistão em PMS, eu posso alterar a taxa de compressão do meu motor. Então, eu alterei a biela, eu altero diretamente a taxa de compressão do meu motor, a inclinação da biela, que é o RL, e também o tempo de permanência do meu pistão ali em PMS. Beleza? Então, aqui eu mencionei para vocês
6 pontos para você aumentar a taxa de compressão do seu motor. Otávio, qual a opção mais segura aqui de se aumentar a taxa de compressão? Todas as opções aqui são viáveis, certo? Mas a opção mais segura que você tem, caso depois você queira voltar o seu motor a totalmente original, é trocar somente o pistão. Por quê? Todas as opções são viáveis. Mas quando eu troco só o pistão, coloco um pistão assim convexo, aí vamos supor que eu coloquei um pistão com dome assim, cabeçudo, e ele passou a taxa de 9,5 para 13, vou usar álcool, certo? Cabeçote original, só que aí o pistão, ele tem esse dome aqui, já tem as cavas aqui para a válvula não pegar, mesmo o pistão subindo. Show, certo? Não mexi no cabeçote, o cabeçote é original, não mexi no cilindro, a altura de cilindro é original, só alterei o pistão, ele tem essa cabeça aqui, certo? Logo vai reduzir a taxa de compressão. Só que o que acontece? Quando eu só coloco o pistão maior aqui, eu vou aumentar a taxa de compressão. Mas se um dia eu quiser voltar para 9,5 de novo, aqui com esse pistão passou para 13. Se eu quiser voltar para 9,5 de novo, é só colocar o pistão original aqui. Agora, se eu pego e eu vou pôr 13 de taxa, mas eu vou rebaixar o cabeçote, rebaixar cilindro, rebaixar pistão, quando eu quiser montar o motor original de novo para 9,5, não vou conseguir, certo? Por quê? Porque aí o cabeçote já foi rebaixado, o cilindro já foi rebaixado, então eu alterei isso tudo. Agora, outra opção também que você tem é, ao invés de usar um pistão cabeçudo, é rebaixar o cilindro, porque o cilindro é uma peça que você troca com mais frequência, é mais barato do que um cabeçote. Eu não aconselharia muito você rebaixar o cabeçote. Era melhor você rebaixar o cilindro e o pistão ali para chegar na taxa que você deseja. Por quê? Porque se eu quiser voltar para o original também, é só trocar o cilindro e o pistão. O meu cabeçote mantém o original. Então eu tenho essa opção de rebaixar o cilindro, o pistão e usar um pistão cabeçudo aqui. Essas são as formas assim mais seguras para depois, caso você queira voltar o seu motor para o original. Agora, a questão de segurança, ela vai muito das folgas que eu mencionei aqui para vocês. Qual opção dessa aqui é a mais segura? A opção mais segura dessa aqui é a opção que você fica atento aqui a todas as folgas de segurança e mesmo aumentando a taxa de compressão, você deixa as folgas de segurança ou uma folga de segurança menor, mas que ainda tem segurança e não vai ter o risco do seu pistão pegar no cabeçote, o pistão pegar nas válvulas e destruir o seu motor. Então, a opção mais segura é quando você fica atento aqui às folgas de segurança que você tem no seu motor preparado, beleza? Ou original, caso queira aumentar a taxa de compressão. Ficou atento às folgas? Show de bola, pode montar o seu motor tranquilamente, vai ter uma taxa de compressão mais alta, vai fazer uma regulagem também no combustível que você vai usar, certo? Para você ter mais resultado no seu motor preparado aí. Mas tem que ficar atento às folgas. Se você quer aumentar a taxa de compressão do seu motor, tem que ficar atento nas folgas e também na octanagem do combustível. Passou de 10,5, ou vai para Podium, para Premium, Octapro, certo? Que seria uma gasolina com mais octanagem, uma Avegás também, vai ali até 12,5 de taxa, em alguns casos de competição 13. Passou de 12,5 ali, acima de 12, posso usar álcool, metanol, certo? E aí, o céu é o limite, você tem ali metanol, nitrometano, óxido nitroso, que são sobrealimentações para o seu motor, que funcionam como uma turboalimentação. O nitrometano e o óxido nitroso também entram como uma sobrealimentação para o seu motor. Então, tudo isso, existe um estudo específico que você pode fazer para montar no seu projeto e utilizar a taxa de compressão para extrair, conciliando com isso, extrair o máximo de potência e torque no seu motor preparado. Beleza? Se você quer aprender mais sobre taxa de compressão, como fazer os cálculos, como preparar um motor, acesse o primeiro link da descrição aqui e conheça os nossos cursos e venha se profissionalizar na área da preparação de motores. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência em aumentar a taxa de compressão e o que você fez para aumentar a taxa de compressão. Que eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.